Olá, boa noite. Boa Notícia debate hoje os desafios do próximo presidente da República na economia. Para apontar soluções e caminhos para o crescimento do país, desemprego e crise fiscal, convidamos dois economistas. Roberto Macedo, formado pela USP, com mestrado e doutorado na Universidade Americana de Harvard e que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no comecinho da década de 90, e Márcio Holland, professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Economia pela Unicamp e também ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2011 a 2014 no governo Dilma. Então, sem querer, eu chamei dois economistas que tiveram o mesmo cargo, passaram pelo setor público exatamente na mesma função em momentos completamente diferentes na nossa história, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui para conversar com você e com os telespectadores. Muito obrigada, é um prazer recebê-los, professores. Eu queria começar com uma pergunta mais geral, mais genérica para vocês. Eu queria que vocês fizessem um rápido diagnóstico da atual situação econômica e fizesse também, apontasse para alguns caminhos, algumas medidas imediatas e urgentes que o próximo presidente da República terá que tomar necessariamente no primeiro ano de mandato, assim, as primeiras medidas na área da economia. Vamos começar com o senhor, professor Roberto Macedo. É o seguinte, resumindo a situação da economia, eu diria que nós estamos num buraco, certo? Porque PIB caiu em 2016, 2015, recuperou levemente em 2017, mas não o suficiente para tirar você daquele buraco em que caiu nos 2 anos anteriores. Certo? E eu fiz uns cálculos aí, o nosso produto, para você ter ideia, voltou a valores de 2011, certo? Aí você podia me perguntar, mas não fala que acabou a recessão? Isso é uma tecnicalidade marota aí dos economistas, certo? Eles dizem que se o produto cai 2 trimestres, você está numa recessão. E se ele sobe 2 trimestres, você sai da recessão. Então, você saiu da recessão nesses termos muito restritos, né? Que você passou a ter taxas positivas trimestrais em 2017, mas você não saiu do buraco. Então, agora você está rastejando, né, com muita dificuldade para voltar à superfície, mas ainda está no buraco. Essa situação é muito grave. Ao mesmo tempo, você tem uma crise nas finanças públicas e eu não sei se você quer que eu me estenda quanto ao que fazer, ou vamos deixar para depois, mas em cima desse buraco tem um outro também muito grande, que nem está na agenda aí dos políticos, certo? Muito menos da imprensa também. É que desde a década de 1980 o Brasil cresce muito pouco, certo? Se eu estou aqui falando com você, é porque eu tive muitas oportunidades educacionais e profissionais. Eu teve um período, logo que eu me formei, a economia estava crescendo quase que nem a China, 1967, 68. Né? Então, eu era um funcionário do Banco do Brasil, e era o meu sonho de mineiro. 2 mineiros também, né? Além de terem ocupado o mesmo cargo, os 2 são mineiros. Eu vim parar aqui porque eu passei no concurso e me julgaram aqui em São Paulo. E foi ótimo, que eu tive muito mais oportunidades aqui do que eu teria tido lá em Minas. Então, eu tenho pena hoje dos jovens, certo? Que para mim a economia crescendo. Eu deixei o banco, fui trabalhar na universidade, tinha muitas oportunidades no setor privado, certo? O Delfim tinha ido para o governo também, levava muita gente. Agora, você hoje, certo? Você vê os jovens aí se formando mesmo nas boas escolas, e está difícil o mercado de trabalho, certo? Porque você tem 3 milhões de desempregados, mas isso afeta cada atividade. Você, para ver um Brasil melhor, você tem que sair daqui de São Paulo, que eu fui parar em Rio Verde, em Goiás, que lá tem famosa pela soja, eu vi o pessoal bem animado. Acho que a agribusiness é um dos poucos setores que vai muito bem, né? Vai muito bem. Ele foi responsável, aliás, até para a gente começar a rastejar, né? Sair um pouquinho dessa recessão. Eu gosto até de dizer que o agronegócio é a salvação da lavoura nacional. Literalmente a salvação da lavoura. Então, você tem essa crise aí de mais profundidade, né, de longo prazo, que você cresce a taxas muito baixas. Eu fiz um gráfico, o gráfico é assim. Aí depois, chega na década de 80 em diante, ele fica lá embaixo. Quer dizer, na verdade, a gente já tem esse problema há uns 40 anos. 40 anos. Esse crescimento do voo de galinha, acho que foi o Mendonça de Barros, né, que cunhou essa expressão, e eu acho que define... Mas não, eu acho que o voo de galinha se aplica ao que acontece já nesse período de taxas baixas. Você tem, eu calculo, taxas médias baixas, né? Aí você cresce um pouco, cai. Né? É mais nesse período anterior, porque esse aí, o tombo das décadas de 70 para 80 é tombo de elefante, certo? Não é bem de galinha, não. É uma queda muito forte, né? Então, essa é a situação atual. Agora, quanto ao que tem que fazer, é fácil, a gente é professor e tudo, né? Você fala, faz isso, faz aquilo, mas nós já tivemos em Brasília, a gente sabe que
a coisa lá é diferente. Funciona de uma maneira diferente. Eu até recomendo, às vezes vem um aluno e fala assim, professor, eu vou trabalhar em Brasília, o que você acha? Eu falei, você tem onde cair, né? Porque você vai lá, certo? Você sabe que você vai ter que engolir um sapo, alguns sapos, né? Um girino, uma perereca. Mas se te colocar uma coisa muito grande, né? Se você tiver a hombridade, você tem que pedir para sair. Mas você teria que atacar a questão fiscal, que depois nós podemos nos estender isso, mas fazer alguma coisa para a economia voltar a crescer. Eu acho que devia ser muito privilegiado, incentivado os investimentos em infraestrutura, certo? Porque a demanda de infraestrutura, a gente interessada precisa mexer nas regras desse jogo aí, que a coisa não anda bem. Vamos tentar debater tudo isso. Eu queria um diagnóstico primeiro do professor Márcio Holland, aí depois a gente vai apontando para soluções, porque eu acho que a gente pode até colocar essas soluções mais ou menos em duas categorias, algumas emergenciais, né, que têm que ser feitas imediatamente a partir de 2019 e talvez algumas de mais longo prazo, que aí sim possam se fiar num crescimento mais longo e duradouro. Mas, Márcio, vamos começar então vamos fazer o seu diagnóstico, o seu raio-x da economia. De fato, eu acho até que o diagnóstico está tendo uma certa convergência, o que não é algo de ruim no país. Tentando vender um pouco de otimismo, né, porque a situação é de pessimismo generalizado, nós temos um diagnóstico claro, fácil, não difícil de ser percebido. O Brasil está passando por uma crise fiscal severa, profunda. Essa crise fiscal tem a ver, inclusive, com a rigidez do orçamento, a incapacidade do governo, qualquer que seja ele, chegar e alterar os gastos conforme... É um erro isso, essa vinculação orçamentária? Tem vinculação orçamentária, tem um fato de que nós temos mais de 90% do orçamento tido como despesa obrigatória. Exatamente, quer dizer, qualquer governo que chegue lá tem que cumprir. Então, na verdade, ele só pode... Ele pode com 9% aproximadamente, a 10%, e desses 9% a 10%, grande parte é o que a gente chama de a máquina do Estado, luz, energia, diária, passagem, equipamentos. Quer dizer, então, sobra para investimento. É a máquina que, senão, ela para completamente, você para de emitir passaporte, para de fazer uma série de operações triviais do dia a dia da sociedade. A outra parte é investimento público. Nós estamos gastando 0,7% do PIB em investimento público e, olhando o total da União, tá, algo perto de 8,5%, 9% do PIB de investimento, de previdência. Então, é um negócio muito estranho você gastar praticamente 10 vezes mais em previdência do que em investimento público, ou mais do que isso. Então, essa é a estrutura do gasto brasileiro. 57% das despesas do Estado brasileiro é com previdência. Aí você vem com folha, você vem com outras despesas, você praticamente ocupa todo o orçamento com o que a gente chama de obrigatórias. Portanto, elas só podem ser alteradas por uma medida, inclusive uma medida muito difícil para um governo, que é um projeto de emenda constitucional. Grande parte dessas despesas são previstas na Constituição. Então, basicamente, nós temos um problema fiscal, nós sabemos de onde vem o problema fiscal, grande parte dele tem a ver com a rigidez orçamentária. Então, não é um presidente que chega e diz eu quero gastar mais aqui ou menos ali. Então, ele tem que primeiro pedir autorização no Congresso na forma de alteração de um projeto de emenda constitucional, o que não é uma tarefa fácil. Ele precisa de pelo menos 308 votos, né? Então precisa ser mesmo, acho que no começo do mandato. Exatamente. Nós temos um problema da capacidade do Estado brasileiro ser eficiente nos seus serviços em geral, saneamento, regulação de vários mercados, vários setores da economia, licenciamento. A estrutura do Estado brasileiro é muito precária, é muito ineficiente. Mesmo essa vinculação orçamentária, é muito difícil encontrar isso no discurso dos candidatos a presidente, porque, obviamente, é uma coisa delicada e impopular, porque aí o adversário pode atacar e falar, então você vai querer gastar menos com saúde e educação, porque você tem ali X% da receita que obrigatoriamente é gasto com educação, com saúde, com segurança pública, etc. Você vai querer mexer nisso, né? Então é muito fácil de você ser atacado. Não, você fica vulnerável, né, na parte política, porque essas medidas, todo país, né, quando você começa a mexer com previdência, vem uma reação muito grande. Então, esse negócio travou aí com essa dificuldade política do governo Temer, não conseguiu levar à frente a reforma, né? E aí vai ser preciso que o novo presidente fale, vamos fazer isso aí. É claro que ele não cobra dos candidatos falar exatamente se a idade limite vai ser 65, 64. A reforma da Previdência, então, é a mais importante, na opinião
senhores, quer dizer, que tem que ser feito, importante... porque se a gente partir desse pressuposto, né, que 57% das despesas são com a aposentadoria, são com a previdência, ou seja, uma geração que não produz mais e não com novas gerações, a gente tem uma parte grande, quase 6 de cada 10 reais do orçamento comprometidos com essa finalidade. É uma espécie de um câncer financeiro. Como é que você mede o câncer? Né? Pela gravidade do câncer, que você tem uns cânceres que não são malignos, né? E pelo tamanho da coisa, né? Que inclusive para processos cirúrgicos. Né? Então, quando você tem uma despesa que é 60%, 57%, você falou, né? 60% do orçamento federal, é um negócio enorme, é imenso. Você quer um dado ainda mais grave? Se você pegar todas as receitas da União, a gente chama de receita líquida, que é a receita descontado as transferências constitucionais obrigatórias para o Estado e município. A despesa de previdência é 63% da receita tributária. Ou seja, o que o governo arrecada, 63% vai para a Previdência. O problema mais sério dessa história toda, daí o grande desafio do próximo presidente não é necessariamente o diagnóstico. Tá? O diagnóstico é mais ou menos conhecido da maioria dos economistas, há uma certa convergência. Tem alguns candidatos que dizem que não há déficit na Previdência, né? Mas aí é mais ou menos... Não vamos nem entrar nisso, né? Porque acho que está claro que há, né? Uma questão matemática. Não, aí não. Realmente aí não é negociável essa discussão. Né? De qualquer forma, o grande desafio do próximo presidente é recuperar a capacidade de governar a tal ponto que ele tem uma base política no Congresso articulada e um apoio popular nos primeiros meses para poder fazer o que é preciso ser feito. Quer dizer, parece que o desafio político é maior até do que o desafio econômico, porque o diagnóstico está feito, é igual, mais ou menos igual para todos os candidatos. Mas nós temos um problema no Brasil, nós temos uma incerteza hoje, porque o que está pesando mais nesse momento? A gente conseguiria até, olhando em termos de hierarquia de dificuldades, a gente conseguiria alguma convergência de diagnóstico, a gente conseguiria alguma convergência sobre as melhores medidas possíveis. Só que a gente não sabe se, de fato, o presidenciável vai querer mesmo fazer. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Tem um problema ainda maior, certo? Como é que você tem essa convergência? Essa é convergência de economistas. Você tem que fazer a discussão com o povo, certo? Porque o povo pressiona os parlamentares. Então, tem a questão, não apenas a impopularidade geral da coisa, são os grupos de interesse, né? Que pressionam os deputados, pressionam o poder político, eles querem defender seus privilégios. Agora, eu acho que uma coisa que podia conquistar o povo em geral seria mostrar que você vai atacar prioritariamente os privilégios dos funcionários públicos. Né? Mas é o que o governo Temer vem tentando fazer, né? Eles ajustaram, eles começaram com um discurso diferente, aí foram fazendo uma série de ajustes no discurso para atacar os privilégios do funcionalismo público, que talvez seja o grupo de pressão mais poderoso no Congresso. Tem que ir para a TV, tem que mas eu chamo mostrar atenção, a coisa claramente. Amanda, eu chamo a atenção para um fato que é o seguinte, o grande problema nosso, primeiro deles, é comunicação. Não só economistas, como os governos executivos têm tido uma dificuldade enorme de comunicação, e daí é muito difícil, portanto, você fazer o convencimento social sobre a importância de uma medida ou outra. Vou dar um exemplo de privatizações. Tá? Eu tenho dito, se faz sentido a sociedade achar que tem um patrimônio, ter uma empresa pública que está sendo usada por um partido político, tá, para fazer benesses próprias, fazendo corrupção, esquemas diversos, condutas indevidas e não prestando serviço à sociedade. E quando fala em privatizar, a primeira imagem que a população tem o governo é liberal querendo vender o meu patrimônio. Lá vem o governo querendo vender meu patrimônio. Esse patrimônio já foi vendido há muito tempo, né? Ele já foi fatiado. Não, ele não foi fatiado, mas você tem casos, por exemplo, o caso mais emblemático é o da Petrobras, né? Que realmente, quando jovem, eu participei de passeatas lá em Belo Horizonte, estudante da faculdade, a favor da Petrobras e tudo. Depois que eu fui entender bem essa questão. O petróleo é nosso. Hoje você não pode privatizar a Petrobras. Por quê? Eu sou a favor, mas ela está com tantos problemas que seria vendido barato. Eu acho que o processo que eu proponho no caso da Petrobras seria você se livrar das refinarias e o governo controlar no pré-sal, a Petrobras concentrar no pré-sal, que é a coisa mais rentável que está lá. Concentrar na produção. Isso. Aí você tem que também defender mercados competitivos. Você se liberar essas refinarias e elas poderiam adquirir tanto petróleo da Petrobras como petróleo importado. Aí você já fica competitivo. Né?
e depois também poderia vender conforme os preços fixados pela sua eficiência produtiva. Transformar o setor de refino em competitivo e ficar ainda no pré-sal até que recuperar, se continuar dando bons resultados, vai em frente. Agora, tem que, lá dentro, eu já fiz até trabalho de pesquisa, há muitos privilégios em termos de remuneração, de salário. Você tem uma ouvidoria lá muito atenta a essa questão da corrupção. Agora, voltando a essa crise fiscal grave, eu acho que tem um problema. A gente está gravando esse programa, A Notícia, na quinta-feira, mas o programa só vai ao ar na segunda, e a gente está vivendo o impacto do dia seguinte à decisão do Supremo de autorizar, de propor um reajuste de 16% nos próprios salários, que a gente sabe tem um efeito cascata sobre todo o Poder Judiciário e Ministério Público das esferas federal e estadual, quiçá de outras categorias do funcionalismo público também podem reivindicar, demandar algum tipo de aumento, já que o salário do Supremo, do ministro do Supremo, é o teto do funcionalismo público. O que vocês acham desse tipo de atitude, que a gente sabe que vai ter um impacto no orçamento e que tipo de mensagem isso manda para a sociedade e problema que cria para o próximo presidente? Infelizmente, o Brasil, primeiro a decisão do Supremo é uma decisão de irresponsabilidade fiscal exacerbada, né? Exorbitante, não tem lugar, não tem palavra que poderia dizer melhor do que irresponsabilidade fiscal. Um reajuste de mais 16%, que tem um impacto de mais de 4 bilhões sobre as contas do Estado brasileiro, significa que o dinheiro vai sair de alguém, vai sair do contribuinte, né? O contribuinte está desempregado. Em vez do Supremo estar discutindo o que fazer para recuperar emprego no Brasil... 13 milhões de 13 milhões de desempregados. Fora os subempregados, né? Desalento, tudo isso. Desalento, a pessoa que nem mais procura emprego. Né? O Brasil que está com uma capacidade de crescimento muito baixa. Não é só um problema de que não está crescendo esse ano. A capacidade do Brasil voltar a crescer 3%, 4% ao ano é cada vez mais reduzida nos próximos anos. Todo esse ambiente político brasileiro que a gente está vivendo, e o Supremo toma uma decisão dessa, isso é a demonstração de como é que nós estamos vivendo com as instituições brasileiras. Daí a ideia de que o Brasil se tornou altamente ingovernável. O judiciário, infelizmente, quando atua a seu favor pelo corporativismo, ou legisla, o que é algo absurdo. O legislativo já não legisla há muito tempo, nada relevante, quando legisla é alguma coisa indevida, e o executivo praticamente não administra o país. Tá? Essa é a situação que nós chegamos. Então, nós estamos numa situação em que o país ficou tão ingovernável que o judiciário se acha no direito de fazer isso e acha que isso está adequado. E tem mais uma coisa aí, né? Esse mesmo judiciário que autorizou o aumento foi o mesmo judiciário, a gente sabe, as associações do judiciário, dos magistrados e do Ministério Público que fizeram a maior pressão no ano passado para que a reforma da Previdência não fosse aprovada. Né? Então, Exatamente. Tem uma coisa aí que é complicada de entender. Diga, professor. Eu queria voltar a essa questão da decisão do Supremo, prever o estágio que ela está, certo? Eles aprovaram apenas uma proposta pedindo reajuste. O Congresso tem que autorizar, tem que votar, né? Mas isso, para mim, em termos de responsabilidade fiscal, como ele falou, é muito grande. Eu chamo de uma suprema irresponsabilidade fiscal, junto com o nome do Supremo. E aí é o seguinte, é um mau exemplo, certo? Porque esses juízes fazem parte da elite aí nacional, você deve esperar que pessoas sábias, prudentes, éticas. Como é que vai ser pago isso? Nem vai ser pago pelo contribuinte, porque não vai aumentar a tributação, vai sobrar para os nossos filhos herdeiros aí, porque vai para a dívida, vai virar dívida, né? Então, é uma situação lamentável. Eu devia, olha, desculpa usar essa expressão, esse pessoal devia ter vergonha na cara, sabe? De propor uma coisa dessa nas condições que nós enfrentamos. E nós estamos aqui no estado de São Paulo, que é um estado mais rico da nação, ele passou aí vários anos sem dar reajuste para servidor, certo? E por quê? Porque não tinha como pagar. Agora, tem uma diferença entre Estado e município e a União, que a União pode fazer dívida, não tem teto para dívida. Né? Então, o que eles fazem? Eles acabam cedendo lá com essas pressões todas, mas vira dívida pública. E isso acaba o mercado financeiro, os investidores e o mesmo consumidor, vendo notícia ruim na TV, isso afeta as decisões de investir. A confiança, A confiança, né? Aqueles índices de confiança que tem da Fundação Getúlio Vargas, eles seguem um comportamento mais ou menos igual, assim, em termos de tendência, né? No final do governo Dilma estava lá embaixo, depois pelo Temer entrou melhorado, mas não voltaram ao que eram, né? Então, a confiança está muito vulnerável, né? Eu não sei o que deu aí depois dessa decisão do Supremo, como é que foi a Bolsa e o câmbio, certo? Mas
Não seria surpresa se tivesse caído a Bolsa e aumentado a taxa de câmbio. Realmente é uma coisa chocante, senhores ministros. Porque se a gente pensar, né, eu estava até assistindo um gráfico hoje, vendo algumas projeções, você tem um maior gasto que é com previdência, com aposentadoria, isso sem contar com juros de dívida pública, mas aí você tem previdência, aposentadoria, em seguida você tem os encargos com o pessoal, né, as despesas com o pessoal. Que é isso, é funcionalismo público. Então, é a segunda maior despesa, a segunda maior fatia do governo federal. A gente está falando de uma folha, a folha de pagamentos dos servidores na União, no orçamento da União, é alguma coisa próxima de 300 bilhões de reais. Exatamente. De novo, 300 bilhões de reais para 50 bilhões de investimento público. Esse país não tem condições de dar certo desse jeito. Não fecha essa conta. Essa conta não fecha. Você gastar mais de 500 bilhões de despesa de previdência, 270, 300 bilhões de despesa de pessoal e 50 bilhões de investimento, alguma coisa está errada. Investimento que é o que garante o crescimento futuro, né? que garante as outras despesas serem pagas na frente. Né? Essa conta não faz o menor sentido. O Brasil precisa ser reposicionado, revisto. E como é que faz isso? Né? Qual o caminho que a gente tem? Eu acho que a primeira coisa importante do próximo presidente, além de recuperar a governabilidade e essa confiança de que ele vai fazer algumas coisas certas, é fazer poucas e boas coisas certas. Eu vejo muito candidato oferecendo um menu muito amplo de coisas, do tipo, vou aumentar o gasto em educação, em saúde, segurança pública, vou fazer uma série de coisas, vou privatizar todas as empresas estatais, vou fazer a reforma tributária, vou fazer a reforma da Previdência. Não vai conseguir fazer tudo isso. Escolha algumas coisas relevantes para fazer. Tá? Não vai conseguir porque praticamente todas essas medidas, ou quase todas elas, dependem do Congresso. E como o Roberto Macedo falou, esse Congresso não vai ser renovado, ou vai ser muito pouco renovado. Então, é o Congresso que temos. Vocês não acreditam em renovação política? Muito pequena. O Congresso, a renovação é muito pequena. Muito pequena. Então, você imagina esse presidente conduzindo uma agenda tão ampla e diversificada dessa, que depende de projeto de lei e emenda constitucional, que depende de negociação do Congresso, depende de apoio popular, depende de boa comunicação com a sociedade. Melhor escolher poucas e boas medidas. E quais você elencaria, então, na sua ordem de prioridades? Para mim, o grande erro do governo Temer foi o excesso de discurso do fiscal sem ter entregue. Tá? Fiscal a gente faz sem falar muito. Você faz corte de gasto, não fica falando que você está fazendo corte de gasto. Você avisar que vai fazer uma política fiscal austera e entregar déficits primários crescentes, isso é um contraditório. Então, você tem que entregar déficits primários decrescentes ou uma superávit primário urgentemente. Essa ideia de Mas você... isso vai ser possível porque a gente caminha para o 6º ano, né, de déficit primário, né? Essa aberração que o professor Roberto Macedo falou. Não dá para esperar o déficit primário virar superávit em 2024, 2025. Não dá para esperar. A curva de juros continua muito ruim. Tem candidato falando que em 2 anos isso vira superávit. Do primário ou do final? Primário. Não dá para esperar. Não dá para esperar tanto tempo, 22, 23, que é o que está previsto hoje. Tem que tentar. Tem que ser muito antes. Mas aí não precisa cortar mais despesa ainda? Isso significaria tem que diminuir mais flexibilizar o orçamento. Para flexibilizar o orçamento, a primeira medida, por isso que eu volto, a primeira medida é a reforma da Previdência, urgentemente. A reforma da Previdência implica revisar os benefícios de pensão por morte de trabalhadores rurais, que dá um déficit de mais de 100 bilhões de reais. A pensão por morte tem um gasto de mais de 100 bilhões de reais. São despesas que são muitas distorções. A previdência dos militares, a previdência do judiciário e por aí vai. Então, essa reforma... Dos militares nem entrou Essa reforma da pauta, Previdência, né? É fundamental e tem que ser feita. E tem que ser feita, vamos ser muito diretos, sem muito alarde. Tem que ser aprovado e ponto. É insustentável. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão que tem que ser debatida com a sociedade. Já foi debatida. Eu acho que o próximo presidente tem que colocar toda a sua força política nos primeiros meses para aprovar isso. Mas, mesmo assim, tem um período de transição. Mesmo se for aprovada uma reforma da Previdência, ela não terá um impacto imediato sobre as contas públicas. Né? Ela resgata a confiança. Se você mexer no limite de idade, por exemplo, para aposentadoria, aqui vai ter um período de transição. Tem as regras de transição. Mas o importante é o direcionamento da coisa, que a hora que começar a sair boas notícias, que você reformou aqui, reformou ali... Exatamente. Isso voltam os investimentos. Voltam os investimentos. E quanto aos investimentos, eu gostaria de ressaltar o seguinte, tem um trabalho do IPEA, eu me esqueci do nome do autor, mas ele mostra o gráfico dos investimentos públicos, que é outra vergonha nacional. Né? A coisa vai subindo assim, chega um ponto que é 9% do PIB. Né? Depois cai para esses menos de 0,5%. Né? Quer dizer, o governo arrecada 30 e tantos % do PIB, mas ainda toma aí uns 5% do PIB de empréstimo.
e só investe essa quirera, como dizem em Minas, é uma coisa miúda, né? Antigamente se investia muito, certo? Eu cheguei a ver período de grandes investimentos públicos, como no governo Kubitschek, eu morava na cidade lá no interior de Minas, que aí foi a estrada para Belo Horizonte e depois até Brasília, foi asfaltada, aí chegavam os caminhões passando, levando material para fazer a represa de Três Marias, certo? Era um período de investimento muito intenso, hoje o governo não faz nada. Então, tem que fazer a coisa fiscal, mas eu acho que você tem que, não é para adorar o preço, você tem que cuidar. É como um doente que passasse por uma cirurgia, ele está enfraquecido, certo? Pela dificuldade de a economia crescer. Então, você tem que, ao mesmo tempo que você vai anunciar, você vai fazer uma cirurgia, mas você vai melhorar, porque nós vamos cuidar da parte dos investimentos. O povo vão tentar fazer alguma coisa e fazer muita parte de infraestrutura mediante investimento privado, porque há muita demanda por infraestrutura. Nós vivemos aqui em São Paulo, você sabe, aqui as estradas são maravilhosas e tudo, mas você sai daqui, atravessa o Rio Grande ali, por exemplo, você já vê muita coisa desajustada. Então, o governo tem que fazer a coisa fiscal, que é dolorosa, mas cuidar do paciente que vai sair da cirurgia lá meio grogue, tem que falar, olha, você está fazendo isso para melhorar, porque senão você não pode ir para a televisão, ficar só dizendo que vai ter tempestades e incêndios e o diabo. Tem que mostrar que tem um caminho que o governo vai ter condição de conduzir. E não pode ter só notícia ruim nesse caminho, para não cair a confiança, tem que aumentar a confiança. A grande vantagem que eu vejo do Brasil, tentando vender um pouco de otimismo, é que nós temos tantas oportunidades de investimento em infraestrutura, tantas oportunidades, que se o governo colocar isso na agenda de forma organizada, articulada, já não temos concessão há muito tempo. Tá? Nós vamos, a confiança aumenta muito, porque o investimento em infraestrutura tem um efeito multiplicador de emprego e de renda. Mas aí quando você fala em muito relevante. investimento nacional ou investimento estrangeiro também? Aí certamente a gente vai precisar de investidores estrangeiros. É isso que eu imagino. Nós vamos precisar de marcos regulatórios. Então, por isso que eu falo que isso tem que ser uma prioridade de governo. Porque o investimento em infraestrutura ele vai facilitar a recuperação da economia por um caminho muito legítimo. Muito legítimo. Se você tentar fazer, por exemplo, a recuperação da economia dando estímulos de demanda ou de consumo, não vai demorar muito, isso vai cair. Se você fizer por investimento privado, o investimento privado depende do cálculo do empresário. Ele é que vai dizer, você não pode forçá-lo. Tá? Ele é que vai dizer se está bom ou não para ele esse mercado para investir. O investimento em infraestrutura ele é indutor de crescimento. Tá? E o Brasil tem uma carência significativa. Mas aí o investimento pelo setor privado, liderado pelo setor privado, e não pelo setor público. Concessão, parceria público-privada, atração de investimentos estrangeiros, de fundos de investimentos estrangeiros, ou seja, vai exigir muita determinação do governo, do executivo, para que isso seja colocado em pé. E são programas geradores de emprego, né? Porque eu acho que a principal preocupação do brasileiro hoje talvez seja essa, com emprego, né? Então, com esses 13 milhões de desempregados, como é que a gente faz para gerar emprego? Com detalhe que o Brasil tem uma mão de obra razoavelmente pouco qualificada e esse investimento requer essa mão de obra um pouco qualificada. Então, essa absorção de mão de obra é muito rápida também. Aí, na caso da infraestrutura, eu vou colocar, para ligar com a discussão dele, colocar uma questão de infraestrutura, mas que tecnicamente chamada de infraestrutura habitacional, certo? Mas é construção. Uma aspiração que é o que tem caído muito nos últimos anos, construção civil, né? Construção civil. Teve uma aspiração comum de qualquer cidadão é ter uma casa própria, certo? Claro. E as pessoas estão dispostas a tomar dinheiro emprestado. Eu acho que tem que dar um grande incentivo a essa indústria, inclusive com melhoramentos tecnológicos para aumentar a produtividade, baixar o custo de construção. Eu vejo aí a siderúrgica está com problemas. Nós devíamos tentar fazer mais prédios e coisas com estruturas metálicas, certo? Como é feito em outros países, para você mobilizar recursos da indústria siderúrgica. E se faltar, e aí, nesse caso, você pode fazer muito investimento com financiamento, sabe? Há que se recordar que na crise dos Estados Unidos, que afetou muito o sistema habitacional, depois lá o próprio governo começou a financiar o sistema habitacional, mas da seguinte forma, ele comprava hipotecas do setor privado, injetava dinheiro no setor privado. Agora, você tem que ter confiança. Eu acho que podia até ser repensado essa questão aqui do Brasil. Né? Mas quem financia isso? São os bancos públicos? Não, o Banco Central compra hipotecas do setor privado. E aí eles têm dinheiro. Mas tem que ter demanda para esse financiamento, entendeu? Aí, se você conseguir fazer o ajuste fiscal, se você conseguir lançar coisas de infraestrutura, eu acho que nesse pacote
tem que entrar a construção civil, porque ela, inclusive, absorve muita mão de obra não Exato, qualificada. Né? É uma coisa que todo mundo quer. Aquela coisa que você falou, que tem governo aí que já tentou aí uma vez via consumo, que aí os caras terminam endividados, certo? E uma regra do endividamento é a seguinte, você não deve se endividar para comprar alguma coisa que dure menos que o prazo de financiamento. E a gente, essa vantagem a casa própria tem, né? Não pode ficar comprando dura nem automóvel, acho que cai. O problema da habitação, a habitação, eu acho que a gente já tem instrumentos... Posso concluir aqui, só para ficar, o negócio da habitação. Ela tem, mas está faltando até demanda, certo? Tem alguns casos que estão com dificuldade de encontrar gente disposta a tomar empréstimo. Por isso que a recuperação da confiança, certo? Você pega o empresário, ele tem dificuldade de investir e fala, bom, eu vou investir com todo esse grau de incerteza que trava. O consumidor, eu já fui presidente de uma associação da indústria eletroeletrônica, que produz geladeira, a linha marrom de televisores e portáteis. A gente notava que quando tinha notícia ruim na TV, as vendas caíam, certo? Os consumidores também sentem muito essa desconfiança, algo no ar, as pessoas estão incertas quanto ao futuro e travam. Então, é uma coisa assim, um esforço conjunto. Você faz a coisa fiscal, faz a infraestrutura, pega a construção civil e vai seguindo para ver se tem programas de estímulo, clima, né? Não dá só para... Olha, tem uma expressão que antigamente falava com isso, acho que era um negócio de jogo de futebol, corrente para frente. Né? Nós estamos atualmente com a corrente para trás. Né? É verdade. Estão puxando não sai dessa coisa corrente. avançar. Nossa, concorda, tem anos, já começou, aí tinha melhorado, depois no final do ano passado despencou de novo. Tanto que a gente começou o ano com uma expectativa de crescimento de 3%, de repente isso reduziu pela metade, 1,5%. Para dizer a verdade, nós tínhamos analistas chegando a prever 4% de crescimento, 3,5%. Eu acho que houve uma euforia exacerbada com a recuperação da economia brasileira. Aliás, um ponto importante a dizer, o Brasil cresceu de 1980 até 2016, 2017, pode escolher o ano, né, que você queira, algo perto de 2,5%. Tá? Não foi mais do que isso. É muito pouco, né? Essa média dessa 4 décadas. Essa média dessas 4 décadas. O Brasil cresceu 2,5%. E antes essa média era muito maior, né? Ele cresceu, sim, não, dos 70, anos, quase dos anos, chinês, dos né? anos 50 aos anos 80, de 1950 a 79, o Brasil cresceu 7,5% ao ano. Olha só. Média 7,5%, aí cai de 7,5% para 2,5%. Aquela... Aí alguém imagina, terço, né? pior não fica. Qual que é o problema que nós temos? Pode ficar pior. Por quê? Qual o problema que a gente tem para as próximas 3 décadas? Nessas últimas 3 décadas, o Brasil cresceu 2,5%, com a população brasileira crescendo a média de 2,5% ao ano. Ou seja, a gente tinha aquela janela de oportunidade, né? Das Teve uma pessoas janela de entrando oportunidade no mercado de trabalho. Isso. E uma população envelhecida pequena, né? A população em idade pequena. ativa está crescendo, está crescendo. Tá? É quando um país tem que crescer junto, né? E o país cresce junto, porque está aumentando o volume de trabalhadores produzindo mais. Aí depois a gente perdeu um crescimento quantitativo, né? Expansivo. Sim. Não é nem por produtividade, tá? Porque a produtividade está baixa, está semi-estagnada, 0,7%, 0,8% pela renda per capita. Nas próximas 3 décadas, o que vai acontecer? A população brasileira está saindo de um crescimento de 0,8% rumo a 0%. Então, nós não vamos ter a contribuição de novas gerações, de crescimento dessa nova força de trabalho, nesse crescimento extensivo, vamos chamar assim. Novos trabalhadores, jovens de 14 a 64 anos, 15 a 64 anos, entrando no mercado de trabalho e aumentando a sua capacidade produtiva, com a mesma capacidade de produção da economia. Traduzindo, nós não vamos ter crescimento superior a 2,5% nas próximas décadas, se não fizermos muito mais do que fizemos até então. Então, o Brasil está vivendo uma situação que saímos de 7,5% para 2,5% e hoje, se fizermos muita conta em economia, conta séria, bem feita, com vários colegas têm feito, a gente não tem uma capacidade de crescimento nas próximas décadas superior a 2%. Bom, gente, vou sair daqui, acabar a entrevista e chorar, né? Porque... Não, mas a gente tem que acreditar, certo? Eu acho que... Não sou otimista, eu acho que você não pode ficar aí esperando acontecer. Uma vez eu fiz um curso de dirigir, né, em situações perigosas. Né? Aí se vinha um ônibus na contramão, você tinha que sair para o acostamento, entendeu? Você não pode... Você não vai esperar o ônibus atravessar. Pois é, então você não pode. Nós estamos numa situação como essa, tem ônibus aí na contramão. Você tem que dirigir essa coisa aí para recuperar. Aí a hora que você sai daquilo vai ser aquele sufoco. Mas aí você vai em frente. Mas essa questão que ele falou,
que eu participei, eu sou assim, minha fase de sair de Minas e vir para cá coincide muito com esse período, que houve também um negócio chamado Estatuto da Terra, que fez com que a população rural fosse muito para as cidades, porque tinha que registrar como empregado e tudo. Né? Inclusive, e aí vinham as pessoas de um setor de baixa produtividade, como era a agricultura naquela época, vinha para as cidades, ou eu mesmo trabalhava com um emprego de menor qualificação lá em Belo Horizonte, eu vim para São Paulo. Até o Lula veio também, né? Ele veio nessa época. E ele era o quê? Ele vivia de economia de subsistência. Você chega aqui, vira metalúrgico, a produtividade vai lá para cima, sabe? Então, esse estoque aí está acabando e não tem também, que a indústria agora precisa de inovações tecnológicas. Mas eu volto a telespectador não ficar também mais deprimida. Tem um caminho. Dormir em depressão? Tem um caminho que é esse de. E aqui nós estamos até razoavelmente coincidindo aí quanto ao que fazer, certo? É desse de você arrumar as contas públicas, certo? Ao mesmo tempo criar um programa aí de infraestrutura, basicamente financiado do setor privado. Gerar emprego. Gerar empregos, financiar habitação e tudo. E criar essa corrente para frente. Se mudar o espírito dos consumidores, dos empresários, certo? Eles adquirirem confiança que a coisa começou a andar, aí já tem um círculo virtuoso, né? Que aquilo por si mesmo gera ações de consumidores, de empresários, no sentido de gastar, mas é muito importante o investimento, porque o investimento ele não desaparece, ele gera capacidade produtiva, né? Que fica para sempre, e ele gera renda que vai até serve para adquirir a própria produção gerada pelos investimentos feitos. Certo? É uma coisa meio milagrosa. O modelo né? de desenvolvimento melhor de crescimento do Brasil nos últimos anos aí, foi calcado excessivamente no consumo. Tem que fazer essa corrente. Mas de qualquer e eu forma, espero que o novo presidente chegue até mostre uma corrente para frente, né? Uma coisa bem dramática. Eu acho que é pedagógico um certo pessimismo realista. Por que pedagógico? Porque nós estamos vivendo um ano de eleição presidencial. Mas vocês acham que a economia vai ser a principal questão dessa eleição? Porque parece que tem tantas outras coisas na agenda, temos um problema de segurança pública. Segurança, eu acho que tem saúde, tudo mais. Será que a sociedade tem dimensão da gravidade da situação? Eu acho que, claro, nós somos economistas. A economia é o mais importante, é que daí que pode vir recurso para resolver o resto. Mas a segurança pública certamente está incomodando muito algumas grandes cidades brasileiras, no Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, entre outros. A saúde pública certamente entrou numa situação muito ruim, mas na essência mesmo... falta de dinheiro. A população deseja emprego. Nós precisamos voltar a gerar emprego no Brasil. Para voltar a gerar emprego no Brasil, nós precisamos voltar a recuperar a confiança no país e na capacidade de governar. Para isso, para ter capacidade de governar, tem que flexibilizar o orçamento. Então, tem um lado fiscal. Então, não se vai fazer gasto com segurança pública se não tiver recursos. Não vai se fazer um gasto para melhorar a saúde se não tiver recursos. Ou seja, tudo passa pela economia, né? Se não colocar a casa em ordem, e aí que não vai sobrar dinheiro falar. Para investir em nada. Exatamente. Uma frase famosa do marqueteiro que falou com um candidato a presidente dos Estados Unidos, ele não estava prestando atenção na economia, falou que a economia é estúpida. Exato. O que eu estava tentando dizer é o seguinte, que esse pessimismo realista... ele é importante pedagogicamente, porque o eleitor, quando vê um candidato a presidente fazendo um discurso, é importante que ele saiba que ele não terá dinheiro. Não dá para fazer um discurso muito populista. Ele não terá dinheiro. Pessimismo realista e pedagógico. É um pessimismo, mas ele é o cenário. Imagina na sala de aula. Ele é o pessimismo, mas ele é o cenário que nós temos, não é outro cenário. Eu não consigo imaginar um cenário de otimismo na situação que nós estamos. Eu prefiro ser um otimista cauteloso, acreditar que poderá vir alguém, né, e seus assessores, deputados, do Congresso vira, do Supremo também acorde, né, para criar justamente essa confiança que pode gerar essa corrente para frente. Vamos voltar agora, vamos mirar especificamente na eleição e nas propostas que tem aí de candidatos, né? A gente até falou que existe mais ou menos um diagnóstico convergente sobre a reforma da Previdência, acho que talvez mais para os candidatos de centro-direita. Que tem de proposta interessante, o que tem de proposta mirabolante que não vai passar? Eu, particularmente, defendo veementemente que o próximo presidente siga em frente e aprove o projeto de emenda constitucional que foi já encaminhado pelo governo atual. Qualquer outra alternativa, outro modelo diferente desse, neste momento, só vai tumultuar o debate. O que nós temos no Brasil? Nós temos um regime de repartição
que a gente chama de modelo paramétrico, né, em que a população ela entende a reforma da Previdência por idade mínima, tempo médio de contribuição, são os parâmetros que você tem, por isso que é chamada paramétrica, e repartição porque é esse regime de solidariedade intergeracional. Né? Eu, trabalhando agora, né, forneço a renda de quem trabalhou antes e aí segue em frente. Esse regime está funcionando no Brasil neste momento, ele só tem um problema. A idade média de aposentadoria é muito baixa, entre 52 e 55 anos. É muito baixo perto da expectativa de vida, perto de 75, 78 anos. Então, é preciso alterar esse parâmetro de tempo de contribuição e de idade mínima. Então, foi isso que o governo fez. Sem falar do fato de que já há um debate há muito tempo sobre igualdade de gênero na Previdência, algo que, se quiser, eu posso elaborar um pouco mais depois, o qual concordo plenamente, é idade mínima igual por gênero, por trabalhador rural ou urbano, ou qualquer outro serviço. Mas isso não tem, né? Na PEC final, na PEC final do governo Temer, não. Não, né? Mas na proposta original, sim. A gente tem mulher se aposentando um pouco antes, com 62, mas na proposta original, 65. sim. Na proposta original é mais inteligente nisso. Então, a minha sugestão é pegar a proposta original e aprová-la imediatamente. Que era a proposta mais dura, né? Isso já foi flexibilizado e modificado. Não sei se é mais dura, ela foi comissões... mal comunicada. Ela não é dura, eu posso elaborar um pouco mais depois. Eu concordo com essa medida, apesar de que eu prefiro um regime de previdência híbrido, que tem um pouco de sistema de capitalização. Mas não acho que na situação do país atual, não sei se o Roberto concorda, essa confusão toda, essa dificuldade de comunicação, todo esse corporativismo em torno de um debate sobre previdência, todo esse clamor e emoções em torno do assunto. O governo vir com a proposta de um modelo completamente diferente, ele vai perder o bonde, ele vai perder o tempo dessa aprovação dessa medida. Agora, professor, o senhor pode falar rapidamente sobre isso, mas já acrescentando uma outra pergunta, é o seguinte, por exemplo, a gente tem as propostas econômicas do PT, que foram apresentadas pelo coordenador do programa, o Fernando Haddad, provavelmente será o candidato do PT, está como vice do Lula, virtualmente inelegível, que fala em taxar spread bancário, o Ciro fala em revogar reforma trabalhista, onde pode dar isso? Tem uma turma bem radical, né, por exemplo, essa que fala de revogar a reforma trabalhista, que eu acho que eles teriam dificuldade com qualquer candidato que passasse fazer isso no Congresso. Esse projeto de reforma trabalhista já estava no forno, no Congresso há muito tempo, que você sabe que no Congresso é muito mais aberto a interesses ditos empresariais, mas que eu acho que no caso coincide com os do país, certo? Então, por que eles não aprovavam? Porque a Dilma ia vetar. Você me desculpa, não ia vetar, ele trabalhou lá. Então, a hora que entrou o tema, você nota que é uma lei muito refinada, muito bem feita. E não foi feito no governo Temer, aquilo já estava no forno, como a gente diz. Tanto é que ela aprovada foi bem superior à proposta original do governo. Então, essa proposta, não acho que essas coisas de revogar vai retrocesso, certo? Andar para trás, corrente para trás, certo? Então, na Previdência, quase todo mundo fala que vai mexer na Previdência, vai não sei o quê. Mas aí tem duas coisas. No caso da Previdência, uma coisa que ninguém propôs, que eu acho que devia ter, é separar o que é Previdência mesmo, um cálculo atuarial, né, da chamada assistência social. Nos Estados Unidos, você tem Social Security, que é Previdência Social, e você tem o Welfare, que são os gastos que você dá independentemente da contribuição. Porque aí ficava claro que Bolsa Família Bolsa Família já é separado, mas não está no bolo também, né? Mas essas casos de aposentadoria de trabalhador rural que não pagou contribuição nenhuma, isso aí se daria como benefício assistencial. Como é o caso também daqueles benefícios de prestação continuada para idosos e inválidos. Que separava duas coisas e falava com o pessoal que ficou na Previdência, olha, essa coisa de vocês custa caro, se não fizer reforma, vai aumentar a contribuição. Porque a coisa custa caro, é que estão fazendo em vários estados, aumentando a taxa de contribuição do empregador. Agora, o eleitor aí que está olhando a TV, agora vem esses programas eleitorais, que você precisa tomar muito cuidado, que pode ter fake news. O estelionato eleitoral que a gente assistiu na última eleição. Não adianta a pessoa ficar prometendo, eu acho que tem que olhar o candidato, se ele tem experiência, se ele não é um sujeito que vai criar mais tumulto do que colocar coisa em ordem, sabe? Você vai seguir por uma linha que não vai criar mais problemas, porque nós já estamos cheios de problemas, certo? Tem que parar e resolver os problemas que tem. Tem gente com potencial, não vou falar nomes aqui, para criar problemas a mais.
O teto de gastos é sustentável? Porque eu tenho visto muito essa discussão nos últimos dias. Eu estou vendo mesmo os economistas dos candidatos, acho que poucos deles têm se comprometido com o ajuste fiscal, acho que com o teto de gastos. O Paulo Guedes, do Bolsonaro, que a gente não sabe exatamente se o Bolsonaro seguiria exatamente a cartilha do Paulo Guedes, que é um economista, acho que ultraliberal, né, mais liberal do que a média. E quem mais falou? O Henrique Meirelles, óbvio. Na verdade, praticamente quase todos os assessores, os coordenadores de programa econômico de candidatos, quase todos, exceto o que você citou, um ou outro, tem solicitado ou tem recomendado ao seu presidenciável uma certa flexibilização, a flexibilização, né, do teto de gastos. Explica para a gente rapidamente como funciona, só para as pessoas recuperarem. Rapidamente, o governo Temer tomou uma decisão que, da perspectiva do princípio econômico, é muito sábia, tá? Estabeleceu o budget constraint, que a gente chama, uma restrição orçamentária. Né? Os gastos públicos no Brasil atingiram 20% do PIB. Tá? Isso é muita coisa, Federais, muita coisa. E chegou ali, não era sustentável mais, porque a receita tributária líquida não bate 20% e gera esse déficit primário recorrente. Né? E ficamos com o déficit primário, aquilo que o Macedo falou, vai para a dívida, a dívida vai de 56% para 77%, para 80%, 90%. Em poucos anos. E aí vai embora, em poucos anos, de 2014 para 2018. O que o governo decidiu foi, é preciso voltar esse limite de gasto para um nível mínimo. Lembra que esse gasto era em torno de 10% a 15%, depende do que você pega, 2 décadas atrás. Então, ele sai de 1997, que é um dado bom de PIB, dá para comparar, ele sai de 14% do PIB e vai para 20% do PIB. Então, são 6% do PIB a mais de gasto. E a arrecadação tem que subir mais que para gerar superávit primário. E a decisão foi, os gastos da União são corrigidos pela inflação do ano anterior na essência. Ou seja, não tem um aumento real de gastos, né? Ele sempre fica com o teto da inflação. E aí você tem esse retorno dos 20% rumo, em 10 anos aproximadamente, a 15% do PIB mais ou menos. Então, essa decisão tomada, ela tem um lado positivo, que é essa coisa do tipo, o país tem restrição orçamentária. Eu até costumo dizer, bem-vinda à restrição orçamentária. O lado negativo foi que o próprio Temer fixou um teto muito alto para ele e baixo para os demais. Então, ele inflou o início do teto com restos a pagar e com inflação de 10,5%, que foi aquela inflação por causa daquele realinhamento de preços que teve. Então, a inflação ficou muito alta, com restos a pagar, e ele conseguiu sobreviver a isso. Tá? Pegando dinheiro emprestado, pegando dinheiro de volta do BNDES, ele conseguiu. Para os próximos anos, 2019 em diante, vai se tornar cada vez mais inviável, tá? Exceto se cortar na máquina. Então, para você ter uma ideia, hoje o gasto da máquina do Estado brasileiro é em torno de 120 bilhões de reais. Se reformar também a Previdência. Tem que reformar a Previdência, tem que flexibilizar o orçamento para recuperar a capacidade de governar o país. Imagina alguém que tem um orçamento que 67%, 90% é rígido. Você não governa. Você é governado pelo orçamento. É isso que está acontecendo com o Brasil. Tá? Então, só para completar, o lado negativo é que nós fizemos a PEC do teto e não fizemos nenhuma reforma no orçamento. Então, certamente, essa conta não vai fechar, exceto se nós paralisarmos a máquina administrativa a partir do próximo ano. Professor, rapidamente as suas considerações, porque aí a gente tem que começar a encerrar a nossa entrevista. Voltando à questão do teto, eu sou rigorosamente a favor fui a favor do projeto de lei, da emenda constitucional, e sou a favor da manutenção desse, inclusive para fim de negociação política. Você vai para o Congresso, eu já fiz esse tipo de coisa lá quando eu estava no governo, você vai lá, olha, nós temos aqui, certo? Mas você tem que dar para quem vai lá uma margem de negociação. Fala, olha, nós podemos ceder alguma coisa e aí, com o dinheiro a gente economizar ou até apertar mais, eu faço investimento, tá? Que é uma outra necessidade. Então, eu negociaria arroxo na Previdência com uma abertura aí, uma concessão nos investimentos, certo? Porque eles querem que relaxe várias coisas, certo?
E aí o que aconteceu? Que você pôs o teto e a Previdência continuou crescendo. Exatamente, você vai achatando todas as outras despesas. E tem uma coisa que subiu também, que foi salário de servidor, que eles não deveriam ter dado aumento. Mas deram aumento logo no início do governo Temer, sabe? Foi um absurdo completo. E depois tentaram adiar esse aumento, foi barrado pelo Supremo. Fixa o teto, vai lá, negocia, mas cedendo só em contrapartida. Cedendo o quê? Investimentos, sabe? Em contrapartida de alguma folga que venha da vigência, digamos, mais imediata da Previdência. Porque dizer que você não vai negociar nada politicamente é difícil. Você vai lá no Congresso, e tinha até deputado que falava assim, como Macedo, cede alguma coisa aqui para a gente dizer que fomos nós que concedemos. É uma coisa assim, que o pessoal gosta muito de fazer cena, né? Tem que ter as benfeitorias, né? Os deputados e senadores normal, vivem disso. Né? Você normal, fala né? que vai melhorar, que vai melhorar as coisas, e faz alguma construçãozinha aqui, mas vai uma negociação, isso eu aprendi com um especialista lá de Harvard, você deve ter um objetivo, sabe? Você não pode ir com posição tomada, sabe? Você fala, qual é o objetivo? O que eu quero tirar disso aqui? E aí ajusta a coisa do modo que a outra parte não se sinta derrotada. Mas tem uma parte aí que tem que ser derrotada, que são esses interesses de servidores. Só tem um pontinho rápido sobre isso, Amanda. É que o que está errado é iniciar a discussão pela flexibilização do teto sem propor reformas dos gastos. Eu primeiro quero discutir as reformas dos gastos e flexibilizar o orçamento. Tipo, se passar a reforma da Previdência. Recursos, eu só e em se a tornando, Previdência é a parte mais fundamental. Sem dúvida nenhuma, nós estamos de acordo. Em não sendo viável, porque de fato se tornou uma medida aritmeticamente sustentável, equivocada por algum motivo, tá? Vamos rever. Agora, a outra coisa absurda foi o governo, já que eu não consigo cumprir a PEC do teto, tá? O teto de gastos, a medida dos gastos, eu vou cortar investimento. E foi o que fez, tirou o investimento de 1,5%, 2% do PIB para 0,7% do PIB. Não, também porque não tinha mais onde cortar, não tinha onde cortar, corta investimento, dá um tiro no pé. Não corta a Previdência, não aí corta, dá um tiro no pé, aí não adianta. Aí dá um tiro no pé. Uma palavrinha rápida, muito rápida de vocês dois, assim, para os próximos anos, para o futuro, para o próximo presidente, uma consideração final, assim, para a gente encerrar. Olha, eu sou um professor da universidade, ativo no governo, eu me realizo muito escrevendo artigos, que eu sou articulista do Estadão, certo? Lá que eu desopilo, coloco as minhas coisas para fora. Eu tenho feito uma série de artigos só insistindo na questão da fiscal e do ajuste, mas insistindo também na questão da retomada dos investimentos, inclusive em construção civil, porque você não pode... eu tenho muitos amigos médicos, né? Eles contam que às vezes precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você fala com o sujeito, olha, eu vou fazer, mas depois você vai ficar meio prostrado aí, você vai para a sala de recuperação. E tem que fazer uma coisa simultânea, você junta lá o aperto da Previdência com a sala de recuperação, põe aquilo em conjunto, sabe? Já tratando do doente e colocando tem que botar numa embalagem mais bonita, né, professor? Senão ninguém aguenta só notícia ruim. Amanda, na verdade, o que a gente discutiu aqui hoje, que é essa questão fiscal, orçamentária, reforma da Previdência, ajuste nas empresas estatais, investimento em infraestrutura, isso é obrigação do Estado. A gente nem deveria estar discutindo. É delegado ao Executivo, Judiciário e Legislativo resolverem esse problema. O que, de fato, o próximo presidente deveria fazer, dado que ele é obrigado a fazer isso, entregar esses pontos, é a gente contaminar a sociedade brasileira com a revolução educacional. O sistema educacional brasileiro é absurdamente precário. Nós temos um dos piores sistemas educacionais do planeta. Pelos exames PISA, o Brasil está em 67 entre 70 países, 65 entre 70 países. É absurdo a qualidade do sistema educacional brasileiro. A gente está falando de crescimento de 2019, 2020. Se a gente não começar a contaminar a sociedade, na necessidade de uma revolução no sistema educacional brasileiro, a gente vai continuar esse mesmo debate em 2030, em 2040, em 2060, em 2080, e vai continuar assim. Então, acho que o próximo presidente deveria resolver tudo isso que a gente discutiu aqui, sem muita discussão, sem muita conversa. E focar na educação, mirar na educação para o futuro. Segurança, e focar na educação. Aí o resto vem junto. O resto vem junto. Professores, muito obrigada. Foi uma delícia discutir, debater com vocês durante essa quase uma horinha de notícia. Obrigada e voltem sempre. Espero que no ano que vem com notícias mais auspiciosas, mais positivas. Obrigada a você. Ninguém vai dormir em depressão, por favor, porque tudo tem jeito, né, professor Roberto? Mas como é que é um otimismo cauteloso? Gente, obrigada. Uma ótima noite para vocês. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Boa noite.